E a ministra alemã do Desenvolvimento diz que o país deve doar R$1 bilhão ao governo Lula para os primeiros 100 dias de governo. Ela se reuniu hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, você acompanhou, né? Uma das pautas foi a recomposição do Fundo Amazônia, certo? É isso mesmo, são 200 milhões de euros, algo em torno de R$1 bilhão para o Fundo Amazônia. Esse fundo tem mais de R$1 bilhão. A ministra alemã sinalizou também que deverão ser doados outros 35 milhões de euros, quase 200 milhões de reais para o Fundo Amazônia. E esse recurso é para incentivar a proteção da floresta, mas para incentivar também o desenvolvimento sustentável da região. Há muitas críticas do avanço do desmatamento, de avanço de organizações criminosas lá na Amazônia. Até por conta disso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, depois de encontro com a ministra alemã, fez questão de ressaltar que não é possível, não se pode deixar que esses problemas acabem tumultuando, acabem prejudicando as negociações que são feitas pelo Brasil com os países, principalmente os países ricos, para a arrecadação de recursos para a proteção do meio ambiente. A gente tem a declaração da ministra. O Brasil não pode ser penalizado por aqueles que fazem errado. Os que fazem certo e os que desejam transitar para o certo terão apoio. E que bom que a gente chega a um momento em que há o desejo de cooperar, há o desejo de investir e o desejo de abrir os mercados para os nossos produtos. Esses recursos estarão sendo tratados na forma de projetos específicos e, sobretudo, recursos para o Fundo Amazônia, que é a forma mais rápida de acessar esses recursos. Já foi feito um aporte de 30 milhões de euros, agora uma parceria com os estados. Essa parceria com os estados é de algo em torno de 170 milhões de reais. Seriam recursos emprestados, né? Seriam empréstimos feitos aos estados para que eles também tenham medidas, tenham ações de sustentabilidade na região da Amazônia Legal. Além disso, o presidente fez outra reunião hoje com ministros para falar sobre ações emergenciais na terra indígena Yanomami. Luciana, o que foi discutido? Conta pra gente. Olha, ele cobrou pressa. Principal orientação, a principal cobrança de Lula foi que é preciso pressa para resolver esse problema lá nas aldeias Yanomamis. E para isso é preciso uma unificação, é preciso uma ação unificada de todo o governo federal. O que Lula já determinou? Determinou a aeronáutica, por exemplo, que dificulte o trânsito aéreo, o tráfego aéreo lá na região da Amazônia, exatamente para tentar frear o avanço do garimpo ilegal, a navegação também fluvial na região ali das áreas de fronteira, nas áreas indígenas também vai ser motivo, né? Vai ser um monitoramento, vai ser necessário para evitar, para tentar controlar esse problema que é bastante sério. Até por conta disso, Marina Silva disse que parte dos recursos desse Fundo Amazônia serão utilizados, inclusive, para socorrer essa população que está sofrendo, que está em situação de penúria lá na Amazônia. A gente tem a declaração da ministra. Recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo. Foi criado um grupo de trabalho para analisar todas essas propostas que estão sendo repassadas pelos ministros. O governo trabalha também para garantir assistência, para garantir comida para a população Yanomami. Segurança necessária para os profissionais de saúde que estão trabalhando lá na região. Garantir acesso à água potável, porque a água que eles estão consumindo está poluída,
está contaminada por mercúrio. Até por conta disso, a ordem é medir a contaminação pelo metal nos rios e também nas pessoas para ter a noção do tamanho do problema. O garimpo ilegal prejudica exatamente por conta da contaminação, porque os garimpeiros utilizam mercúrio para separar o ouro durante aquele processo lá de garimpo, né, de separar a areia do ouro. Então, boa parte dos rios estão bastante contaminados, segundo relatos que estão sendo feitos ao presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. E ainda sobre essa questão indígena, a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania chega ao estado de Roraima para apurar a crise humanitária no povo Yanomami. Paula Lobão está com a gente agora. Paula, qual é a programação da equipe do Ministério? Boa tarde para você. Oi, Catiúcia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Direto de Brasília nesta segunda-feira. Essa comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania chegou hoje pela manhã, bem cedo, ao estado de Roraima. Eles foram direto para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, onde a ideia era conversar com as lideranças indígenas para saber dessas lideranças as principais demandas do povo Yanomami. Agora à tarde está prevista uma agenda de reuniões. Essa comitiva se reúne com a Casa Civil do Estado de Roraima para alinhar as medidas e as ações nesse trabalho em conjunto que está sendo feito com o governo do Estado de Roraima e também com o governo federal. Às 5 horas da tarde, daqui a pouco, está prevista para também ter uma reunião dessa comitiva com a OAB de Roraima, a Ordem dos Advogados do Brasil da secção de Roraima. A ideia é ouvir nessa reunião as principais informações, as principais demandas e as principais necessidades do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, dos conselhos municipais e também dos conselhos tutelares. Inclusive, quem integra essa comitiva que saiu daqui de Brasília e foi para Roraima é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ariel de Castro Alves. Nós temos uma fala dele, inclusive a respeito da expectativa dessa reunião. Vamos ouvi-lo agora. Nós temos reunião à tarde com o governo do estado, exatamente diante das queixas da atuação do próprio governo do estado na área social, de saúde. Então, nós pediremos aí todas as informações necessárias quanto à atuação também do governo do estado, já que essas pessoas são munícipes, né? Eles precisam ter do atendimento social, de saúde, também do Estado, além, claro, do apoio que o governo federal tem realizado. Está aquilo relacionado aos direitos humanos em que esse povo Yanomami necessita de política pública de uma forma mais imediata. Inclusive, essas pessoas serão inseridas no sistema de proteção do Ministério dos Direitos Humanos. A secretária executiva da pasta, a Rita Oliveira, ela disse que a expectativa é conseguir fazer um mapeamento, um diagnóstico, na verdade, das violações de direitos humanos que o povo Yanomami tem enfrentado. Nós temos também uma fala dela, vamos ouvir agora a secretária executiva Rita Oliveira. Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas. Nós precisamos entender essas responsabilidades e encaminhar o tratamento delas futuramente. Essas são uma prioridade absoluta em termos de saúde pública, né? Mas, sobretudo, é preciso que as equipes consigam fazer o trabalho, né, de forma segura e adequada.